Bem, log de 6 na base 3 menos log de x na base 9 tem que dar meio. Temos que achar como resposta que 12 lá no gabarito está dando 12. E tem que dar positivo mesmo, porque pela definição aqui, ó, o logaritmano tem que ser maior do que zero. Então tem que ser um valor positivo, né? 12. Tá ok. Bem, vamos lá. Vamos pegar o log de 6 na base 3 menos log de x. Esse 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Isso aqui tem que dar meio. Então log de 6 na base 3 menos esse 2 de minha frente multiplicando, só que vem na forma do inverso, né, da fração, 1 sobre ele. Log de x na base 3 tem que dar meio. Então log de 6 na base 3, esse meio vem aqui para cima. É uma das propriedades do logaritmo, né? Aquele logaritmo da potência. Então fica menos log de x elevado a meio, fazendo bem devagar aqui, para vocês entenderem, não errar mais questão desse tipo. Aqui, ó, você pode aplicar aquele logaritmo do quociente, né? Quando tem esse menos, já para divisão aqui, ó. Lembra que é a divisão de logaritmo? Log de 6 dividido por x elevado a meio, né? Que é a mesma coisa que raiz de x. Na base 3 tem que dar meio. É que definição de logaritmo, né? Leva isso aqui, ó. Tem que dar o de cima. 3 elevado a meio. 3 elevado a meio tem que ser igual a 6 dividido por raiz de x. 3 elevado a meio o quê? Raiz de 3. Tem que ser igual a 6 sobre raiz de x. Você pode elevar tudo ao quadrado, né? Se fizer aqui assim, ó, elevar aqui ao quadrado e aqui também, ó, ao quadrado. É como que se resolveria? Daria 3 igual a 6 vezes 6, 36. X multiplica cruzado. 3x igual a 36. X igual a 36 dividido por 3, que é igual a 12. Questão muito tranquila, né, gente? Vamos para a questão 2. Questão 2. Tem aqui o alfa, são números. O alfa está entre 0 e π sobre 4, o beta também. E a soma deles tem que ser igual a π sobre 4. Então ele está perguntando quanto que vale essa multiplicação aqui, ó. Bem, a gente pode fazer distributiva, né? Multiplicar isso por esse, depois ele por ele, depois esse por esse aqui. Tangente de alfa vezes tangente de beta ficou tangente de alfa, tangente de beta. Tangente de alfa vezes 1 vai dar tangente de alfa, e 1 vezes tangente de beta vai dar tangente de beta, e depois 1 vezes 1 vai dar 1. Então, tangente de alfa mais tangente de beta mais 1. Ele quer saber quanto que vale isso. Isso aqui vale quanto? Bem, a informação que ele te deu aqui é que a soma deles, do alfa mais beta, tem que dar π sobre 4. Então, deixa eu botar aqui no cantinho. Se alfa mais beta tem que dar π sobre 4, eu posso aplicar a tangente dos dois lados, porque eu tenho que dar um jeito de aparecer uma dessas coisas aqui para poder substituir. Se eu fizer a tangente de alfa mais beta, tem que ser igual a tangente de π sobre 4. Aí aquela tangente de alfa mais beta, lembra daquela fórmula? Tangente da soma. Você faz tangente de alfa mais tangente, isso aqui é a forma de beta
dividido por 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Isso aqui tem que dar tangente de π sobre 4 vale 1, né? Multiplica aqui cruzado, forma de cruz. Vamos ter tangente de alfa mais tangente de beta igual, multiplica assim, ó, 1 vezes 1 e depois 1 vezes isso aqui, ó. Fica 1 menos tangente alfa, tangente beta. Tá vendo? Aí esse valor aqui, ó, tanto faz, né? Substituir. Eu vou pegar isso aqui que já tá logo aqui, ó, tangente de alfa mais tangente de beta. Eu vou substituir aqui, ó. Né? Então ficamos com tangente alfa, tangente beta. Vou substituir por 1 menos tangente alfa, tangente beta. Mais 1 menos tangente alfa, tangente beta. Mais 1. Então isso aqui vale quanto? Eu posso cortar isso com isso. 1 mais 1. 2. Que é a resposta que eu chamo aqui, ó. Questão dada também. Só tem que saber essa fórmula aqui, ó. Nada demais. Tá bom? Tranquilo? Ele falou que o ângulo, que o alfa está entre 0 e 45, né? 0 e π sobre 4, né? Então, tranquilo, gente. Vamos para a terceira questão. Questão 3, x mais y igual a 2π sobre 3, x é maior do que 0, y é maior que 0. Ele quer saber o valor máximo de x, de seno de x mais seno de y. E o mínimo. Quanto que vale o valor máximo e mínimo de seno de x mais seno de y? Tá, ele deu o quê? Que x mais y igual a esse valor aqui. Então eu posso isolar o y. O y é a mesma coisa que 2π sobre 3 menos x, certo? Só que temos que o y é maior ou igual que 0. Então eu posso fazer isso aqui maior ou igual que 0. Se eu isolar o x para lá, então tenho que o x é menor ou igual que 2π sobre 3. Com isso, eu tenho que o x ele está entre 0, né, maior ou igual que 0. X está nesse intervalo aqui, ó, 0 e 2π sobre 3. Vamos guardar isso, né? Importante. Tá, então ele quer máximo e mínimo, né? Eu vou ter que derivar. É uma das maneiras derivando, né? Seno de x mais seno de y. Vamos lá, vamos fazer o que ele está pedindo. Seno de x mais seno de y. Eu posso substituir o y, né? Então eu tenho que seno de x mais seno. O y vale 2π sobre 3 menos x, né? O valor que eu tenho aqui do y. Então, ficou igual a seno de x mais aquela fórmula, né, do seno cossa, né? Seno do primeiro, seno de A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Então, eu tenho seno de 2π sobre 3 cosseno x menos seno de x cosseno de 2π sobre 3. Ficamos com seno de x mais quanto que vale seno de 2π sobre 3? 2π sobre 3, mesma coisa que 2 vezes 180 sobre 3. Aqui vai dar 60 vezes 2, 120 graus. Então, quando você tem aqui, ó, o 120 está mais ou menos aqui, né? Que é 90. Ó, você joga para o primeiro quadrante. Para jogar para o primeiro quadrante, é só fazer 180 menos ele, né? 180 menos 120 é 60. Então,
Se você pegar o 60 aqui, ó, o seno é o mesmo valor, não muda. Então, seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que seno de 60. E seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno x. Menos seno de x vezes... Quanto que é o cosseno de 120? O cosseno é o contrário, né? Ó, aqui é um valor negativo, aqui é um valor positivo. Então, cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Cosseno de 60, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é a mesma coisa que seno de 30, né? Sempre que eu somo aqui de 90, é só fazer isso, né? Cosseno de um, cosseno do outro. Seno de 30 é meio, então ficou menos meio. Menos meio, então aqui eu posso botar um maisinho aqui, né? Tá? Então temos que seno de x mais seno de y é igual, aqui é 1, aqui é meio. 1 mais meio, eu vou somar seno com seno. 1 mais meio, 1,5, né? 3 sobre 2. Seno de x mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de x. Esse aqui, essa é essa conta aqui, ó, que ele pediu, seno de x mais seno de y. Só que ele quer que ache o valor de máximo e o valor de mínimo. Temos que achar esses dois valores, o máximo raiz de 3 e o mínimo raiz de 3 sobre 2. Então, vocês já sabem fazer derivada, né? Como que eu faço para derivar essa função aqui em relação a x? Derivada de seno é cosseno, então ficou 3 sobre 2 cosseno de x. Derivada de cosseno é menos seno, então ficou menos raiz de 3 sobre 2 seno de x, tá? Isso aqui é uma constante, o número se repete. Para achar os valores de máximo e mínimo, você tem que pegar essa derivada aqui, ó, e igualar a zero. Achar os valores que zeram a primeira derivada. Vou jogar... Para isso aqui der zero, você sabe que 3 sobre 2 cosseno de x tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2 seno de x. Então, vou tirar, tem 2 aqui dos dois lados, vamos multiplicar por 2. Fica 3 cosseno de x igual a raiz de 3 seno de x. Vou passar o cosseno para cá para virar uma tangente, né? Ficou 3 sobre raiz de 3 igual a seno de x sobre cosseno de x. 3 sobre raiz de 3, se você fizer aqui no cantinho, 3 sobre raiz de 3, se você racionalizar, ficaremos com raiz de 3. Então, eu vou substituir esse lado aqui esquerdo por raiz de 3, é a mesma coisa. Esse lado direito, eu vou substituir por tangente. Tangente de x. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que tangente de x tem que ser igual a raiz de 3. Quando que tangente de x vai dar raiz de 3? Quando x for 60 graus, né? Você tem x igual a π sobre 3 ou x igual a... Só você somar, né? Você pega o x e soma π, para você achar outro valor da tangente. Então ficou π sobre 3 mais π vai dar 4π sobre 3. Então, 4π sobre 3. Só agora fazer o cálculo. Só que, olha só, no início a gente viu, ó, que o x está variando de 0 até 2π sobre 3. Então, ó, 0 até 2π sobre 3. Aqui entra, agora esse aqui não. Então eu não vou calcular o valor nesse aqui. Eu vou calcular quando x for 2π sobre 3. Agora é só fazer o valor, só fazer o cálculo. Ó, quando x for π sobre 3, ó, vamos substituir naquela equação que a gente achou aqui, ó. 3 sobre 2, ó, aqui, ó.
3 sobre 2 seno de x mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de x. Quando x for π sobre 3, ficaremos com... Deixa eu colocar a conta aqui, peraí. A fórmula 3 sobre 2 seno x mais raiz de 3 sobre 2 cosseno x. Eu vou substituir por π sobre 3. Então, 3 sobre 2 seno de π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de π sobre 3. Temos que 3 sobre 2 seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, meio. Então ficou 3 raiz de 2, 3 raiz de 3 sobre 4, mais raiz de 3 sobre 4. 3 mais 1, 4. 4 raiz de 3 sobre 4, corta. Ó, achei 1, raiz de 3, né? Tá batendo com a resposta. Temos que achar agora raiz de 3 sobre 2. Só substituir x igual a 2π sobre 3. Ó. X igual a raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2 era isso aqui, né? Mais raiz de 3 sobre 2 cosseno x. Vou substituir o x por raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2 seno de raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 cosseno. Meu pai, 2π sobre... Peguei o valor errado. É 2π sobre 3. 2π sobre 3, né? Que a gente viu lá que está variando. Então, a equação é essa aqui, ó. 3, 2 seno de x mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de x. Vou substituir o x por 2π sobre 3 seno de 2π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de 2π sobre 3. Seno de 2π sobre 3. Ó. Já viu lá em cima, né? Isso aqui é 60, né? Seno 120. Seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. Então ficou 3 sobre 2 vezes seno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Mais raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Ficou menos meio. Então, 3 raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 4. Ficamos com 2 raiz de 3 sobre 4, que ficou raiz de 3 sobre 2. Ok? Questão 4. Essa questão 4 aqui, ele está dando umas 3 conclusões. Ele está falando se a conclusão for derivada das premissas, a gente tem que colocar 1, senão vai se colocar 0. A resposta é 1, 0 e 0. Está falando que tem 3 dígitos, né? L, onde cada um varia, pode ser 1 ou pode ser 2, né? Existem alguns números com n igual a 1 e outros números com n igual a 2. Ó, o importante aqui, ó, se m for igual a 2, ó, as premissas, se m igual a 2, então n igual a 2. Você tem que lembrar, quando você tem uma relação aqui, uma P, então Q, só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se acontecer isso, ela vai ser falsa. As outras maneiras vai dar verdadeiro. E que isso aqui, ó, é a mesma coisa de você fazer assim, não Q, então não F, não P.
mesma coisa. Então, ó, m igual a 2, então n igual a 2, ele está dizendo para mim que, ó, se isso aqui não acontecer, como só pode ser 1 ou 2, ou seja, se o n não for 2, então o n vai ser igual a 1, né? Então, esse não que, ó, não 2, significa n igual a 1, então não p. Se não correr o m igual a 2, o outro resultado possível é m igual a 1. Tá? Isso aqui será falso. Será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quando m for igual a 2 e o n for igual a 1. Aí será falso. Ocorreu a primeira, mas não ocorreu a segunda. E também falou que se L for igual a 1, se L for igual a 1, então N igual a 2. Então N igual a 2. Da mesma maneira, isso aqui é a mesma coisa que a não que não ocorreu N. Se não ocorreu N igual a 2, se não ocorreu o N igual a 2, então N igual a 1. Então não P. Não ocorreu L igual a 1, então ocorreu L igual a 2. E será falso quando ocorrer a primeira e não ocorrer a segunda. Se L for igual a 1 e o N for igual a 1. Tá vendo? Ocorreu a primeira, mas não ocorreu a segunda. Tá, isso aí é o que eu tenho da questão. Agora deixa eu ler o que ele disse. Se N for igual a 1, então M igual a 1. Aqui, ó, tá aqui, né? Se N for igual a 1, então M igual a 1. Verdadeiro, eu consigo chegar a essa conclusão baseado nessas premissas. Então, verdadeiro, 1. Não existem números com M igual a 1 e N igual a 2. M igual a 1 não está me dizendo nada. A primeira só será falsa se o M for igual a 2 e o N igual a 1. Ele não está dizendo nada se pode ocorrer ou nada. Pode ocorrer? Pode. M igual a 1 e N igual a 2. Aqui também não tem nada. É só L e M desse lado. Então isso aqui é falso. Não consigo chegar nessa conclusão. E outra conclusão é: não existe números com M igual a 1 e L igual a 2. L igual a 1. M igual a 1. M e N. Agora tá falando nada de N aqui. Agora deixa eu ver aqui embaixo. M igual a 1 e L igual a 1. Não está relacionando M e L aqui, ó. Será falso isso aqui aconteceu. Então, você poderia afirmar isso, que não existiria isso aqui e não existiria isso daqui. Então, não posso chegar nessa conclusão também. Tá bom, gente? Não é uma questão difícil não, mas se você conseguir entender essa jogada aqui, ó. Sempre que cair P, então que, sempre, o que você tem que saber, se só será falso se a primeira acontecer e a segunda for falsa, aí isso aqui é falso. E que P, então que é a mesma coisa se falar não que, então não P. Sabendo isso, que é o que mais cai muito isso daqui. Aí é só ter calma que se acerta. Vamos para a última questão. Essa questão aqui é falando que você tem que sair aqui do L e ir até o R, tendo 6 arestas e 5 vértices intermediários, tá? Então você tem que fazer, deixa eu numerar aqui os vértices. Pode numerar de qualquer jeito, né? Qualquer sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, por exemplo, se eu pegar um caminho aqui, ó. Se eu pegar esse caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 10, 13, 6, 7. Ó.
Vê se eu consigo enxergar aqui, ó. Peguei esse caminho. 1, 2, 3, 10, 13, 6, 7. Esse caminho tem exatamente, ó, 7 vértices intermediários. Tem esse vértice 1, 2, 3, 4, 5. Ligados, né, por 6 arestas. 2, 3, 4, 5, 6. Então são os caminhos possíveis. Só não poder voltar, né? Se for pegar o caminho, todos vão dar 6. Então, ó, só ir fazendo. Por exemplo, 13, 6, 7. Eu poderia ter vindo aqui por baixo, ó. 13, 12, 7. Poderia ter vindo por aqui, ó. Tá vendo? Então, questão de atenção aqui, ó. 12, 7. Outro que eu poderia fazer, ver se você consegue acompanhar ali, ó. 1, 2, 9, 4, 5, 6 e 7. No lugar desse 5 aqui, eu poderia pegar o 11, o 6 e o 7. Cadê aqui, ó? 5, 6 e 7. Poderia pegar o 11, o 6 e o 7. Ou o 11... Poderia pegar também aqui o 11, o 12 e o 7. Vamos ver mais um aqui. 1, 8, 3, 10, 13, 6 e 7. No lugar aqui, ó, 12 e 7. Vai repetindo, né? 1, 8, 9, 4, 5, 6 e 7. No lugar do 5 posso pegar o 11, o 6 e o 7. Aí 12 e o 7. Aí eu posso pegar acho que vai acabar, 1, 8, 14, 10, 13, 6 e 7. No lugar do 6 eu pego o 12 e o 7. Pronto, são esses. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente 12. Tá ok, gente? Valeu, um abraço.